E aí, moçada do terceiro, beleza? Vamos seguindo aí, né, para o nosso vídeo 6, que é o último vídeo do bimestre, o último vídeo do ano de geografia. E quem já está com as atividades em dia, faltando somente essas 4 últimas questões aqui, quando mandar para mim, quando enviar, e tiver feito tudo desde lá dos outros bimestres, tudo ok, possivelmente você não estará em recuperação. E você não estando em recuperação, cada dessas disciplinas que você terminar aqui do quarto, tá tudo ok no terceiro, né? Que foi a apostila 1, tá tudo ok no segundo, né? Porque você já pegou aí o seu boletim. E fechando aqui esse vídeo 6 aqui, essas últimas 4 questões, vocês vão eliminando as disciplinas. Terminou comigo aqui, terminou geografia para quem está à noite, terminou história para quem está à noite, vai eliminando e vai ficando de férias nessas disciplinas. E terceiro ano vai ficando de férias agora para sempre, né? Porque aí não vem mais para o terceiro, a não ser que você reprove, né? Aí depois é só faculdade, ou curso técnico, ou trabalho, né? Então vamos lá, a gente vai falar de a, a última revolução, a última revolução, a última industrialização, indústria global. Esse é o ponto que nós vamos mexer. Então vamos lá. Quarta revolução industrial, a revolução 4.0. Achei muito legal esses slides, muito interessante. Diz assim o Klaus, né, Schwab, ele diz, as mudanças, ele escreveu um livro sobre essa revolução, né? As mudanças são tão profundas que na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. E aí você vai vendo aqui o porquê do tão perigoso ou promissor, né? No capítulo 1 desse livro dele, que foi esse slide aqui também, né? O que é a quarta revolução industrial? Inovações tecnológicas em curso. Quais são elas? Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia e armazenamento de energia e computação quântica. Isso aqui tudo já existe, né? Essas revoluções, nós vamos pegar daqui para cá, tá? Primeira revolução aconteceu entre 1760 e 1840, a máquina a vapor e as ferrovias. A segunda revolução, final do século XIX, advento da eletricidade e da linha de montagem. Então, com a eletricidade aumentou demais a velocidade da produção, né? A terceira revolução, década de 60, revolução digital ou do computador. E a quarta revolução, que foi na virada do século, a inteligência artificial, robótica, internet das coisas, que é essa que a gente está vendo agora, né? O que distingue das outras revoluções? A velocidade, a amplitude e a profundidade, a fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Mudança sistemática e profunda. Exemplos: o Airbnb, o Uber, o Alibaba, o Google, né, com carro autônomo, o WhatsApp. O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel. Isso aqui ele está falando dessas mudanças profundas, né? Quais são as profissões mais propensas à automação? Então, se você pretende ou está trabalhando em uma dessas áreas, preste atenção porque você pode ser substituído por robô, né? Operadores de telemarketing, responsável por cálculos fiscais, operador de telemarketing, a pessoa pode deixar de trabalhar e um software ser criado para responder todas as questões, todas as dúvidas e assim como já acontece quando você liga em algum operador, eles vão te mudando conforme que você quer. Aperte tal botão, aperte o número tal. Quer fazer isso, aperte isso. Então, isso já está sendo... As pessoas estão sendo trocadas por esses programas, né? Por essas automações. Cálculos fiscais, ainda tem gente que faz, mas possivelmente tem alguns programas aí que estão sendo feitos para não ter erro nenhum e ser muito mais rápido, né? Avaliadores de seguros de danos automobilísticos, árbitros, juízes e outros profissionais do esporte já tem lá, né? O juiz eletrônico. Quando o juiz lá está no campo correndo e surgiu alguma coisa assim, aí eles vão lá no juiz eletrônico e dão uma olhada de novo, repete, revê. E aí o juiz eletrônico diz se foi falta, se não foi falta, se valeu, se não valeu.
secretários jurídicos, hostels e hostesses de restaurante, lounges e cafés, corretores de imóveis, mão de obra agrícola. A mão de obra agrícola aqui, as pessoas estão sendo trocadas por máquinas. Então, eu posso ter várias máquinas, uma pessoa para cada um deles ou nenhum. Às vezes a máquina é monitorada por computador e ela vai, né, sozinha para o campo. E lá ela faz o serviço sozinha. Secretários e assistentes administrativos, exceto jurídicos, médicos e executivos. E os entregadores e mensageiros, né? São profissões aí propensas à automação. Klaus diz também que a questão para todas as indústrias e empresas, sem exceção, não é mais haverá ruptura em minha empresa? Qual que é a questão? Mas quando ocorrerá a ruptura? Quando irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização? Está no livro dele, na página 21, né? No capítulo 2 desse livro, ele vai falar sobre os impulsionadores. A quarta revolução industrial é impulsionada por 3 categorias: a física, a digital e a biológica. Todas elas estão interligadas. A categoria física, outras 4 principais manifestações: veículos autônomos, impressão em 3D, robótica avançada e novos materiais. O que é isso? Os veículos autônomos, carro, caminhões, aviões, barcos e drones, sem motorista, serão capazes de executar várias tarefas. E aqui tem a imagem de um drone, né? O que é uma impressão em 3D? Consiste na fabricação de um objeto por impressão, camada sobre camada, de um modelo ou desenho digital em 3D. O processo é o oposto da fabricação subtrativa, isto é, as camadas são removidas de um bloco de material até que a forma desejada seja obtida. Por contraste, a impressão em 3D é aditiva, isto é, cria-se um objeto em 3 dimensões por meio de um modelo digital. Já fizeram um coração, né? Para um transplante, fizeram uma impressão em 3D de um coração e várias outras coisas são criadas nessa impressão em 3D. É incrível como sai perfeito, parecendo que não foi uma impressão. Impressora em 3D, tá aí as vantagens dela, olha como ela é. Infofatura, manufatura, prosumidor, preço acessível, customização, sustentabilidade, descentralização da infofábrica, né? Olha a robótica avançada, a quantidade de braços aqui nesse lugar aqui, cada braço desse substitui uma pessoa trabalhando. Superação de tarefas rígidas e interação. Avanço de sensores capacitam os robôs a compreender melhor o seu ambiente e empenhar em tarefas variadas. Então, um robô desse, ele faz vários trabalhos e não precisa da pessoa pagar hora extra, hora de almoço, férias e tudo. O robô trabalha o tempo todo que Deus deu, né? Quais são os novos materiais? Mais leves, mais fortes, recicláveis e adaptáveis. Destacam-se aí os nanomateriais, como o grafeno, 200 vezes mais forte que o aço, milhões de vezes mais fino que um cabelo humano e eficiente condutor de calor e eletricidade. Olha ele aí na ponta do dedo dessa foto aí. Então, esses são os novos materiais, né? Qual que é a categoria digital? Internet das coisas, e aí ele coloca relação entre as coisas, serviços e pessoas através de redes inteligentes, conexão empresa, residência, veículo, veículos, casas e empresas, hospitais, escolas e cidades inteligentes e dialógicas, o IDC, conexão da internet da comunicação mais a internet da energia mais a internet dos transportes. Isso tudo já acontece. Se ele escreveu isso e está falando disso, é porque essa revolução industrial 4.0, ela já está assim bombando no mundo inteiro, né? Categoria biológica, o que é isso? A inovação no campo da biologia, particularmente na genética. Biologia sintética, modificar organismos já existentes, alterando seus códigos genéticos, possibilitando criar organismos personalizados. Engenharia genética, capacidade de interagir e modificar seres vivos, animais, plantas, adaptá-los às condições adversas. E a possibilidade do xenotransplantes, que é recriar órgãos. Já pensou? Se recriar órgãos, não precisa esperar uma pessoa morrer para você ter aquele órgão para transplantar em outra pessoa. Aí vai criar esses órgãos e a partir daí, meu filho, quem morreu, ó, que pena que morreu, mas dá para utilizar o órgão? Dá, então beleza. Agora, se não dá, vamos recriar os órgãos, que é chamado de xenotransplantes. Ponto de reflexão aí.
Para onde apontam essas megas tendências? Coisas já estão acontecendo, e com certeza, né? As tecnologias implantáveis. O ponto de inflexão. O primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente até 2025, ou seja, daqui a 5 anos, 82% dos entrevistados esperam que esse ponto de inflexão ocorra. Do que se trata isso? Dispositivos implantados no corpo permitindo a comunicação, localização, monitoramento e saúde. Por exemplo, é para implantar um chip na gente que tem todos os seus dados, tudo, desde carteira de identidade, de CPF, de título de eleitor, tudo, e inclusive a sua ficha de saúde. Todas as doenças que você já teve, todas as vacinas que você já tomou, todas as cirurgias que você já fez. E aí, é lógico, né, que isso vai ter que ser um boom assim bem interessante, porque todos os hospitais, postos de saúde, clínica, tudo vai ter que ter os aparelhos para ler isso. E esse chip estando em você, você chega com o braço debaixo do chip, ele vai ler lá, vai ver tudo que você já passou, se tem problemas com remédio, se não tem, se passa mal tomando remédio, se não tem. Isso tudo é para ser lido. E isso já existe, tá? Isso aqui já existe. No Brasil é que a gente está meio lento ainda, como sempre, né? A tecnologia, a industrialização ela é tardia, mas isso aqui já existe, tá? Por exemplo, se uma mulher não quiser colocar DIU, que é uma das formas contraceptivas, ela pode colocar um chipzinho dentro dela e esse chip vai liberar durante 5 anos seguidos hormônios para que ela não menstrue, mas também que não sinta dor, que não inche, que ela tenha uma qualidade de vida. Ah, mas aí passou os 5 anos, que ela continuar não tendo filhos, ela vai lá e troca o chip e continua colocando. Por exemplo, hoje nós temos o chip da beleza. O chip da beleza, você vai no ginecologista, ela vai virar você do avesso pedindo todos os exames possíveis e imagináveis. E aí, o que acontece? Você vai implantar o chip, né? Quando a ginecologista ou o ginecologista vê o que está faltando no seu organismo, ele vai colocar tudo aquilo no seu chip e vai implantar em você. E aí, aquele chip vai liberando tudo que seu organismo precisa para melhorar a celulite, melhorar a flacidez, melhorar tudo que você precisa. E isso já existe, chama-se, por exemplo, chip da beleza. Eu, particularmente, conheço algumas mulheres que já usam esse chip da beleza, né? Visão do mundo como interface. O ponto de inflexão é 10% dos óculos de leitura conectados à internet. Até 2025, ou seja, daqui a 5 anos, 86% dos entrevistados esperam que esse ponto de inflexão ocorra. O que se trata disso? Óculos ou lentes ou fones de ouvido e dispositivo de rastreamento podem se tornar inteligentes e levar os olhos e a visão a se tornarem uma conexão com a internet e os dispositivos conectados. Que loucura, hein? Sua mente não vai parar nunca, vai virar um boom aqui na sua mente. Tecnologia vestível. Ponto de inflexão: 10% das pessoas com roupas conectadas à internet. Até 2025, 91% dos entrevistados esperam que esse ponto de inflexão ocorra. Do que se trata isso? As tecnologias que se encontram nos celulares estarem integradas em roupas e acessórios. Exemplo, a babá eletrônica vestível. Os pais sendo substituídos pelos sensores. A babá eletrônica ela já existe. Aí, nessa babá eletrônica tem lá o áudio, né? Que se a criança chorar, se ela engasgar, e tem a câmera que dá para você acessar do celular e conectar na sua televisão, no seu computador, ou mesmo pelo celular e ver se você mesmo fora de casa vê se está tudo bem com a criança, por exemplo, se você precisar ao mercado rapidinho e ter que ficar com a criança dentro de casa, né? O bebê. Armazenamento de dados para todos. Ponto de inflexão: 90% das pessoas com armazenamento de dados ilimitados e gratuito. 91% até 2025 esperam que isso ocorra. O que é isso? Usuários terão acesso às plataformas, ou seja, às nuvens, para armazenar os seus dados gratuitamente, sem se preocuparem em pagar para liberar mais espaço. Isso também já existe, né? Tem alguns aparelhos que você já pode conectar direto com a nuvem, tudo que você manda para a nuvem vai ficar lá. Então, qualquer aparelho que você tiver, qualquer hora ou lugar do mundo que você acessar o seu e-mail, você pode acessar a sua nuvem. Ah, eu perdi o meu e-mail, mas a sua nuvem continua lá.
né? Então você abre outro e-mail, acessa a sua nuvem, vai estar tudo lá. Então isso já existe. A internet das coisas e para as coisas. 1 trilhão de sensores conectados à internet. O que é isso? Sensores inteligentes para monitorar tudo conectado à internet. Percepção do ambiente de forma integral. Por exemplo, chega numa loja, se a pessoa tiver com febre, já vai fazer a leitura a corporal da pessoa. Aí, se você vai ao banheiro, entrou ali, sei lá, a pessoa foi lá e fez o número 2 e está com um odor horroroso. Automaticamente aquela tecnologia já vai liberar odores agradáveis para cobrir aquele odor ali e assim por diante. Isso também já existe. Questão 21. A espacialização da produção industrial global configura-se sobre uma lógica. Qual que é essa lógica? Os países subdesenvolvidos e emergentes fornecem matérias-primas e produtos industriais, enquanto as economias desenvolvidas especializam-se em mercadorias e produções altamente tecnológicas. A produção industrial em nível mundial organiza-se espacialmente com base na DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, em que os países centrais produzem mercadorias industriais e dominam tecnologias de ponta, enquanto os países periféricos fornecem, em geral, matérias-primas e produtos industriais com baixo valor tecnológico. Porém, mesmo os altamente industrializados precisam da matéria-prima dos emergentes e subdesenvolvidos, né? Questão 22. O que não representa um elemento constitutivo ou participativo da produção do espaço econômico? A delimitação de unidades de conservação. A construção do espaço econômico envolve todo e qualquer processo de transformação na natureza pelas atividades humanas no sentido de atender aos seus interesses para a constituição de suas sociedades. Essa dinâmica envolve elementos como urbanização, transformação do meio rural, a propalação de indústrias, a extração de elementos naturais e, dessa forma, apenas aqueles espaços conservados e não afetados diretamente pela ação antrópica, que é a ação do ser humano, né, não se constituem como instâncias participativas dessa categoria. 23. A expansão em escala planetária das atividades das multinacionais fez crescer entre essas empresas a disputa por partes cada vez maiores de um mercado consumidor atualmente integrado pelo processo de globalização. O que não caracteriza as empresas multinacionais? A concentração do processo produtivo e comercial em um único país, né? Lembra da aldeia global? As empresas multinacionais caracterizam-se por serem, em geral, altamente tecnológicas, combinando uma série de ações e técnicas para diminuir quantitativamente as unidades de produção e o uso de matérias-primas e elevar qualitativamente a otimização do processo produtivo. Além disso, essas empresas descentralizam-se por várias partes do globo e organizam, por essa razão, grandes investimentos publicitários para alcançar o maior mercado consumidor possível. Nossa última questão. Em discurso aos membros do Conselho Empresarial da América Latina, o presidente Fernando Henrique Cardoso destacou a necessidade de um pequeno Maastricht sul-americano. Sem uma situação fiscal e uma política cambial equilibrada, não será possível qualquer acordo, concordou o ex-ministro da Fazenda do Chile, Alejandro Foxley. O Tratado de Maastricht, referido no discurso presidencial, resultou em que foi assinado pela Comunidade Europeia em 1991 e estabeleceu as metas para equilibrar as condições econômicas de seus países e viabilizar a adoção da moeda única. Já pensou se na América do Sul a gente tem uma moeda única? Ia ser muito bom, ia ser espetacular. Beleza, meus queridos? Então, acaba por aqui a nossa última aula do ano.